Esse vídeo não é recomendado para meus seguidores religiosos ou visitantes que desejem salvar suas crenças. O meu canal é de desconstrução de crenças gerais. Obrigada pela compreensão. Se para você eu falo devagar, acelere o vídeo um pouco aqui no BitChute e no YouTube. Yet die Wahrheit. Hoje é dia 1º de junho de 2025. São 18 horas 30 minutos na Alemanha. Esse é um vídeo de leitura de partes da ADN, a história dos nascidos e não nascidos. Continuação. Foi postado 1º de maio e no Facebook dia 1º de junho. A ativação de Timo deu início da mesma maneira que aconteceu a Kaique. Caso não se lembrem, revejam os primeiros vídeos com Guto e Kaique. Kaique desejou ser ativado desde os primeiros momentos após ser resgatado e sentiu que era tempo de se ativar completamente quando todas as memórias foram abertas para ele sobre a ser e, consequentemente, sobre tudo que se referisse ao seu tempo de cenas nascer e sua percepção de humanidade, etc. Diferente de Guto, Yoshito, Kaito e alguns outros aspirantes, Kaique acessava a mente humana somente quando muito necessário. Foi tomado de amor absoluto após o resgate e queria ser ativado, ficando no ambiente o tempo que julgou necessário para experimentar todo aquele amor e paz, tudo que viu, sentiu e fez no ambiente da energia ativadora. Vamos imaginar humanos conversando. Assim, se fosse um humano contando a outro humano sobre esse sentimento que Kaique teve, certamente diria: não tem palavras, só sentindo, vivenciando. É inacreditável. Pulando. Durante o resgate. Ainda acessando a mente humana, Kaique viu diante de si aqueles seres iluminados com uma luz que a tudo banhava e ia além da luz que seus olhos humanos conseguiam processar e entender. Aquelas belíssimas presenças amorosas e perfeitas não estavam sós. Com elas estavam aqueles outros que pareciam participar do resgate, que se assemelhavam na energia amorosa, mas o comportamento era mais próximo de humanos. Eram também jovens e agiam como os jovens humanos comuns. O que eles eram? Eles estavam mortos como ele? Pensou Kaique. Eram os aspirantes. Havia muitas questões correndo velozmente pelo seu mental. Kaique manteve-se focado nas iluminadas presenças jovens que defendiam-se e defendiam os resgatados. Havia uma elegância sem esforço em seus movimentos. Eles bailavam, flutuavam, esquiavam naquele espaço vazio que parecia cheio de tantas criaturas e coisas, aparecendo e sumindo para sua visão que confusamente ele pensava estar a ver por esta visão de humano, mas na verdade estava acessando a visão da mente do pós-morte. Uma mente que fica mais lúcida, sem muito do controle e limitações que olhos humanos têm, mas mesmo assim ainda com alguns grilhões. Afinal, eles ainda estão na zona onde a mente humana acessava. Mas por que tantos jovens estavam ali? Voltou a indagar-se. Seria uma seleção para algum estado do pós-morte? Aqueles jovens estavam sendo selecionados para irem. Parou o pensamento e pensou: para irem-se? Para onde? Percebeu que não tinha ideia do que pensar. Mas não parou o questionamento. Outra questão logo se formou e disse:
Para onde iam os idosos? Mas que tolice! Balançou a cabeça, tentando desanuviar as ideias. Não faz nenhum sentido morrer e depois ir para algum lugar, e todos os lugares que ele podia pensar eram locais imaginários que contaram a ele quando vivia na C. Os aspirantes continuavam mantendo a defesa e resgatando os DNAs que entravam na consciência, entre aspas, de fora do corpo. Assim que morriam, se conscientizavam de que não tinham mais corpo, ainda que tivesse a percepção de corpo. Um rapaz confuso acabou sendo enganado por um moldado que usava a forma dos ativadores, com asas como anjos, para atrair aqueles que salvavam crenças religiosas com essas imagens e suas respectivas historinhas de manipulação ou outras similares durante esse processo. E lá estava indo o pobre rapaz. Um jovem aspirante destemido jogou-se na frente do mocorongo moldado, mandando uma saraivada de raios de luzes Raio-Tseken. Nota: ativadores não têm asas. Eles têm halos de luzes que criam às vezes a ilusão de asas para aqueles que já têm a crença, e essa crença tem informações de um ser iluminado com asas. Não somente um, mas vários deles. Também iluminados, brilhantes, parecendo representar o amor, mas todos capazes de guerrear, matar, odiar, escolher um ou outro, como assim é feito, pode ler nos livros. Há aqueles favoritos, e as luzes dos ativadores são diferentes. E eles têm todas aquelas infinidades de luzes que não existem na C, e aquela energia própria deles. E eles têm o halo da guarda, que às vezes se assemelha a um escudo de luz. Vai depender da mente humana conectar-se com as imagens que serão dadas a elas durante esse processo, e de quais as referências que essa mente, essa pessoa ainda carrega de crenças limitantes que os retorcidos implantaram ou convenceram a pessoa a aceitar durante seu período dentro do mundo de roubo. Kaique automaticamente reagia às cenas, se esquivando das criaturas enquanto assistia aos aspirantes a enfrentá-las. Isso acontece com a gente também, é automática a reação quando estamos diante de coisas que vêm contra a gente ou ao nosso encontro. Ele não cansava de admirá-los. Eram todos belos, não havia nenhum idoso, doente, fraco ou receoso. Além do que, eram muito valentes e ágeis, garotos e garotas. Não havia diferença. Todos eram jovens, belos e poderosos. Havia beleza neles e em todos os iluminados que Kaique julgou, por tudo que assistiu até ali, eram eles que mantinham ou produziam aquela energia de amor tão verdadeira, tornando todo o cenário e a atmosfera ricos dessa beleza. Beleza nos corpos, ao redor deles, por todo lado, uma energia incrível, livre, circulando. Ele podia senti-la. Uma das criaturas passou raspando por ele, indo de encontro a um homem que sua forma de humano estava mudando diante de Kaique. Ele devia ter estado por volta de 40 anos, mas aquela deformação da juventude que a gente sofre nascer estava sendo eliminada e ele rejuvenescia. Também percebeu que detalhes de deformações no corpo humano que a C dá para prejudicar algumas pessoas, como por exemplo, orelha de abano, sumiu. Ele estava na sua juventude perfeito e belo. O sistema da C causava uma cruel desconstrução e deformação da juventude e beleza nos corpos dos humanos e animais. Kaique percebeu que o rapaz estava surpreso de ver-se de repente tão jovem e tão perfeito.
Todo seu semblante estava iluminado de felicidade. Alguns aspirantes e Aenes se aproximaram dele. Aquelas cenas já indicavam que ele estava seguro, se não desejasse seguir no jogo da C, se preferisse seguir os jovens aspirantes, os Aenes e ANNs. Para ele, era um conforto ver a expressão viva da beleza que todos buscavam nascer enganadamente. Ali, bem ali, estava ela completa e límpida. Sem repetições, beleza em todos, sem problema de ser repetida. Como eu já expliquei a vocês, a verdadeira beleza, ela não se repete. Muitas pessoas dizem, não, mas precisa ter o feio para se perceber o belo. Essa é a mentira e a manipulação aqui desse sistema. Na verdade, a beleza pode ser infinita, ela pode ser várias, sem nunca estar repetida, ou ao ser comparada, alguém ser tomado como feio. São todos belos, diferentes. Kaique, no começo, buscou entender se era um sonho, se tinha morrido e se a morte era tudo aquilo. Mas essa confusão inquietante durou até o momento em que os Aenes se aproximaram e tocaram-lhe a mente com uma energia morna. Ele sentiu que tudo que experimentava naquele momento se estruturou numa paz firme e, além dessa paz, ele sentia esse equilíbrio pacífico. Sentiu-se também enorme, como se grades físicas limitantes tivessem sido extinguidas ou afrouxadas. A sensação era como se ele tivesse de volta o controle do que sempre deveria ter tido e nunca teve dentro da C. Controle das informações e memória, que o sistema é que domina, controle sobre as situações, sobre o que e como deveria ter vivenciado todo aquele mundo insano que seria a nossa bula da vida, a nossa memória. E todas as outras explicações estão em meus outros vídeos ou até mesmo nos vídeos da série Atenen, a história dos nascidos e não nascidos. Como foi a sensação para Kaique? Não foi difícil aceitar todo o novo que estava agora diante de si. Um AN o recepcionava abrindo imagens de memórias da C, e memórias anteriores enviadas a ele antes, inclusive algumas de quando ele era um DNO e não DNA. E Kaique se indagava como pôde nunca ter lembrado dessas informações quando estava a nascer. Tudo estava se desembaçando, tudo estava claro e ainda assim sentia que havia pensamentos, como se ele ainda estivesse a nascer. Um dos ANs projetou em sua mente as respostas, deixando-o saber que poderia acessar a mente humana o quanto quisesse ou precisasse. E mais uma vez, Kaique se surpreendia que não havia necessidade de questionar e viver em dúvidas como nascer se vive. E pelo que notou, aqueles seres pareciam ler seus pensamentos. Timo. Para Timo também foi como vivenciar uma surpresa gratificante. Havia aquele espetáculo que sua mente buscava identificar. O que era isso? Uma batalha? Quem era o inimigo? Seria um delírio? O que se passava? E ele ainda sentia o efeito da obrigação de abandonar o corpo. Era recente, então havia aquele impulso obrigatório de desligamento do acesso ao corpo material que só existe no jogo, mas não esperava nenhuma daquelas cenas e, apesar de parecer uma batalha, havia alguma coisa diferente. Não era batalha, porque ninguém parecia que iria morrer ali. Então, por que e o que aqueles seres lindos, perfeitos, amorosos, iluminados e aqueles jovens estavam a defender? Criaturas apareciam e sumiam em proporções diferentes.
Uma dessas criaturas, no momento em que Timo a viu, estava do tamanho de uma criança de 10 anos e logo em seguida enorme como uma montanha. Que tipo de guerra era aquela? Num ambiente de guerra e batalha nascer, ele sentia-se, mesmo sem ter vivenciado uma guerra, muita dor, crueldade, vidas arrancadas estupidamente em nome da falsa paz e honra. E ali, aquela batalha não acontecia da mesma forma. Compreendeu que ambos os lados tinham poder, mas que um desses lados, o poder dele era real. A foto do Kaique. E o outro lado? Bom, esse, no entanto, Timo não compreendeu como esse poder existia se ele não sentia que era real. E logo estava de novo se questionando como a percepção de realidade que ele sentia naquele ambiente não era a mesma que ele experimentava nascer. E entre aquele turbilhão de pensamentos e indagações, as cenas continuavam a acontecer. E ali estava ele no meio de tudo, e tinha pensamentos cobrando preocupações, e se indagava como estavam outros humanos, que ele ainda sentia conexão e ficaram nascer. E indagava-se também por que ele sentia uma certa conexão com aqueles humanos que, como ele, estava recebendo ajuda e orientação para sair do jogo sem sequelas, medos e desvios. Sentia como se todos se conheceram algum dia. Mas como? Quando? Mais DNAs chegavam à zona. Jovens iluminados deslizavam no espaço do nada e se aproximavam deles. Eram os aspirantes que enviavam raios de luzes e recebiam apoio dos seres enormes, cujas presenças se tornavam maiores do que ele, do que a função, o poder dos olhos dele. Podia seguir suas imagens, afinal ele estava acessando com seus olhos humanos as informações que aquela percepção ainda estava nele de que era humano. Mesmo assim, era algo diferente. Ele sentia-se humano, mas havia uma liberdade a mais, algo estava menos controlado. Timo deu-se conta de que a imagem daquelas presenças imensas, ANs e ANNs, fazia-o lembrar de imagens dadas aos humanos nascer. E não precisou muito esforço para ele entender que houve uma cópia e imitação desses seres iluminados e amorosos nas imagens dadas a todos os DNAs, a todos os humanos nascer. E pensou que talvez um dia nascer iriam também usar essas cenas magníficas da batalha, que não parecia batalha, como parte de acontecimentos ou histórias de mundo de outros universos, usando-as como memórias, ou talvez eles vão passar essa história, essas cenas, essas imagens em seus livros, contando suas mentiras garantidas como reais, ou talvez nos livros de ficção. Ele não duvidava nem um pouco que isso pudesse acontecer, já que ali estava a prova de que a imagem linda daqueles seres de luz que ele pôde, sem esforço, identificar que o mundo onde ele pensou ele mesmo ser real e o mundo todo ser real, havia copiado. Imagina todo o resto. Além de mentirem para os humanos, além de roubarem a beleza daqueles seres, inverteram a verdade, não contando de onde se inspiraram para darem aos desmemoriados DNAs histórias e imagens de seres puros e iluminados em seus livros, filmes e historinhas gerais. Eles nunca seriam honestos. Pelo contrário, eles fizeram das imagens desses belos seres imagens de seus poderosos guerreiros, anjos guerreiros, arcanjos, elfos ou seres de outras galáxias, planetas, sistema solar
etc. Até mesmo Timo, ele se confundiu por fração de segundo ao vê-los, devido a essas imagens que os psicopatas da C mostraram a ele e a todos os humanos nos livros, nos filmes, etc. E não era somente Timo. Todos que saíam da C com bagagens de crenças ou de convicções que não desconstruíram quando estavam na C se confundiam no começo. Naquele momento que Timo se deu conta da presença deles, pensou rapidamente: seriam eles anjos? Seres de outra dimensão? Aquela batalha eram os anjos contra os demônios? Mas, como não tinha crenças religiosas fortes, buscou imediatamente outros pensamentos. Mas e aqueles que têm as crenças tão fortes que até mesmo quando existem na C, eles pensam que estão vendo, eles pensam que estão em conexão com essas imagens, essas figuras, esses personagens dos poderes invisíveis que o sistema deu. Timo deixou seus pensamentos de lado quando um dos moldados se aproximou dele e, confuso, não sabia o que fazer. O que era isso? De onde saiu tamanha e horrenda criatura? Vinha da mente dele? Pensou. Uma mensagem foi enviada no seu mental e ele apertou os olhos automaticamente para entender quem a estava enviando e apareceu diante dele uma N enorme, vibrante de amor. E de novo ele se questionava: existe realmente tudo isso ou faz parte do efeito da minha mente? Mais uma vez, outra criatura veio ao seu encontro e uma energia o puxava. Logo, em menos de milésimo de um segundo do tempo da C para ele, vários jovens aspirantes o rodeavam. Havia garotas, como eram lindas, todas jovens e agiam igualmente aos jovens rapazes. E elas não eram musculosas e nem eles. Eles eram lindos e fortes, sem deformações. Que espetáculo de corpos, tão perfeitos e belos. Sentiu-se confortável numa energia que o tomou. Sua percepção de corpo parecia vibrar e se expandir como se trocasse para uma energia viva a cada vez que esses seres se aproximavam dele. E facilmente percebeu essa diferença naquela zona. Uma jovem aspirante direcionava para ele raios de luzes, e ele pensou o que ela fazia, o que ia acontecer, se indagou. Era a aspirante Cristal. Sua beleza feminina e humana era pura e radiante, mas não arrancava dele desejos libidinosos. Ele sentiu amor por ela, mas não havia desejos sexuais. Era um amor tão verdadeiro como ele sempre desejou sentir e entender. E ali, diante dela e diante de todos os outros, ele sentiu esse amor. E sentiu a ela como se ela fosse parte dele e ele parte dela, unidos por esse amor. Não havia mais esses desejos cansativos e controladores do sexo, que enquanto viveu nascer achou tão importante. Mas finalmente ele sentiu um alívio, suspirou como se estivesse leve e foi tomado por uma sensação de liberdade. Eram todos iguais, todos jovens e amorosos, mas por que mantinham aqueles corpos humanos ainda? Se questionava. Ele também ainda mantinha a forma humana, mas estavam em situação diferente. Ele era recém-saído da percepção de corpo humano. E uma indagação veio à sua mente. Se estivesse diante de pessoas da C, elas conseguiriam vê-lo sólido, como ele se via ou se sentia ainda? Os questionamentos continuaram a surgir, mas não sentia mais medo. Que interessante! O mesmo aconteceu a Kaique, Guto, Yoshito, Kaito, Camila, Arish, Chip, Akimi, Cristal e todos os outros que foram resgatados e depois se tornaram aspirantes ativadores.
Diante das cenas na zona Torquay, todos se viram no meio de jovens perfeitos, brilhantes, estonteantemente belos. E a surpresa para eles era perceber que ambos os sexos tinham os mesmos poderes, apenas a diferença de forma física que apresentavam. Mas todos eles eram tudo. Tinham todos os poderes e emanavam paz, equilíbrio e confiança sem igual. Voltando um pouco ao tempo que o Timo foi assassinado e já tinha tido a percepção fora do corpo. Timo nunca poderia esquecer aqueles momentos após ser assassinado na C. Tentou calcular quanto tempo ocorreu da saída do corpo, o tempo que teve de visualização e encontro com aqueles que amavam nascer e o sentir-se resgatado. Não sabia como definir o tempo e como aconteceram as coisas, e se poderia definir a percepção de tempo após ser morto como se percebia em corpo de carne. E lá estava ele, desejoso de estar com sua esposa e filho. Antes do resgate, tinha ido para perto de todos aqueles que ele conheceu e vivenciou essa história nascer juntos. Nesses momentos de ruptura entre a conexão corpo e mente, Timo estava tentando ordenar seus pensamentos. Se podia chamar tudo aquilo que ele pensava como pensamentos. Pensava ele ainda? Tudo era novo e ao mesmo tempo parecia que não. Assim, ele já havia experimentado os movimentos diferentes da mente nesse pós-morte e pensou o que viria a seguir, o que viria depois. Iria depender dele ou haveria uma regra para todos nesse pós-morte? Nesses momentos, ele indagou-se aturdido com seus próprios pensamentos e sentimentos. Parecia tudo igual, mas não era. Uma vibração o estava tomando. Uma força estava sendo sentida por ele que não sentia quando estava no corpo. E ele pensou o que era agora e tentou identificar esses acontecimentos para poder compreender essa situação. Era como se fosse uma ida. Parte dele seguia como uma brisa suave, circulando num caminho livre e eterno, que era sentida como saída, desligamento, desconexão. Não tinha mais acesso ao corpo. E havia outra percepção de espaço naquele momento. E a ela seguia-se aquela luminosidade diferente. Não era luz, mas era... Como era para Timo estar diante daquelas presenças com aquelas luzes? E após esse processo de perceber-se sem o acesso ao corpo, Timo, que ainda acessava a mente humana, viu aqueles seres iluminados como uma luz e que eles e essa luz iam além da luz que seus olhos humanos conseguiram processar e entender quando era um ser humano. Eles não eram as luzes da C, mas eram as luzes que sua mente compreendia. Ele percebeu que a mente dele estava traduzindo o que não entendia, simplificando como luzes apenas que ele conhecia quando tinha um corpo. Aquelas presenças amorosas e perfeitas o confortavam, e com eles havia outros que os acompanhavam e pareciam participar do encontro até ele. Como eu os atraí? Como chegaram até mim? Questionava-se curioso. E como Kaique, Timo constatou que todos eles se pareciam com ele. Todos eram jovens, como jovens humanos comuns, com a diferença de que seus corpos eram perfeitos, lúcidos e tão ágeis. Todos belos. Não havia nenhum idoso, doente, fraco, e era um conforto ver a expressão viva da beleza e juventude que todos buscavam nascer, como Kaique percebeu enganadamente. Kaique e Timo não foram resgatados durante o mesmo período de saída de seus corpos, e eles e todos os outros no começo tentam buscar entender
se era um sonho, se tinha morrido e se a morte era tudo aquilo ali ou só aquilo. Diante deste questionamento, um dos Aenes projetou em sua mente as respostas, deixando-o saber que poderia acessar a mente humana o quanto quisesse ou precisasse. O mesmo foi com Kaique, que recebeu a projeção mental dos Aenes, respondendo suas dúvidas, e assim foi com Timo. Aene projetando informações a Timo. Ele projetou em sua mente a informação da vontade do seu original, tendo antes o cuidado de deixar uma memória do que era um original no mental de Timo, já que quando nós estamos na C, nós não sabemos nada sobre nossos originais, o que somos fora do sistema. E deixou ele informado que ele precisava se sentir bem antes de ver além da mente. Portanto, tudo iria ser esclarecido, visto, sentido, resolvido, conhecido antes, e ele teria controle de tudo. Por estar em recuperação e ajuste, ele não absorveu tudo rapidamente, mas as respostas e memórias ficariam ali à disposição dele para absorvê-las. Em seguida, elas deixariam de ser informações, pois a mente ativadora não precisava de informações como nós humanos precisamos ou entendemos o que é uma informação. Para os humanos, é até difícil pensar sobre outra maneira de se saber e conhecer as coisas sem obter informações. Isso porque foram limitados e o conhecimento de tudo foi roubado e fracionado, além do que estavam também aprisionados na primeira prisão quando chegam a ser, a qual é o corpo que recebiam nascer, e por isso todos precisavam acessá-las pelos órgãos e sentidos físicos e experiências no mundo cesiano. Com a mente ativadora, acessando-na, tudo se sabia, podia se conhecer e saber, sem precisar nos valer da compreensão que temos sobre o que são informações. Dentro da C, na percepção de vida e percepção de ser um corpo dentro dela, para podermos entender e gerar informações ou sermos nós mesmos informações, precisamos das imagens, das cores, das luzes, sombras, das palavras, de coisas, de história, símbolos, dos sentimentos, etc. Todos aqueles sentimentos que nascem na nossa mente, gerando desejos, sensações e emoções, quando vemos, lemos, ouvimos ou visualizamos. Tudo é visualizado nas nossas mentes, tudo que uma vez já compreendemos e aprendemos como se consegue viver dentro do mundo que pensamos ser o mundo real nosso, num corpo humano. Ir além de tudo que se percebeu na prisão do acesso à mente humana significava voltar a acessar poderes e se tornar de novo onipotente, onipresente, onisciente, etc. Todos os poderes naturais que DNAs são fora da C, ou seja, nós, os humanos, fora da C. O Aene que o apoiava emanava energia de amor curativa que o confortava. E assim que o sentiu, abraçado completamente por essa cura, ele projetou-lhe mais uma informação. Era a de que, por escolha do próprio original, ele deveria sair do avatar depois da liberação do corpo nascer, que é o processo de expulsão do jogo, a morte, como compreendemos o final de nossos corpos. Porém, sentir-se-ia ainda com acesso à percepção de estar com o corpo, mesmo sem estar com ele. Com o tempo, essa percepção seria controlada por ele no ambiente ativador, podendo utilizar as asas auriculares e o halo de guarda. Timo compreendeu perfeitamente o que o Aene lhe informava. Seria parte de limpeza e satisfação. Todo sentimento de perda, de falta, de dor, de tristeza, de tempo desperdiçado, de tempo perdido na ser, sensação de arrependimento, enfim,
todos os sentimentos que possam aparecer quando se acessar a mente humana e a mente do ambiente ativador e perceber o quanto foi usado dentro da C. Ninguém sentiria ódio e revolta depois que for resgatado, ainda mais recebendo todo o apoio no ambiente ativador. Mas o original estipulou essa linha que ainda parecia tempo prisional nascer e paralelamente havia aquela sensação que parecia estar sendo ou sentindo a expressão mais viva e real da liberdade. E ia além, parecia que essa liberdade era tão imensa e eterna. Como pôde ser aprisionado se o que eles eram fora da C era toda essa liberdade mais pura e real? Teria ainda muito que saber ou lembrar, pensou Timo. Imagina você se libertar de uma tortura em um experimento com um aparelho tecnológico preso em vossas têmporas e nos olhos, também acessando o cérebro, consequentemente a mente. Mas, por sorte, de repente chegasse o resgate. Seria brusco apenas libertar e quebrar a conexão. É dado então um tempo de conforto, lembrança, recuperação e depois se decidia. Ficaria com aqueles que o resgatou ou optaria em se ir para fora de tudo. Timo sentiu rapidamente o desejo da recuperação, mas havia um pensamento sobre sua esposa e seu bebê nascer, sua família e seu amigo Tobias. Sentiu a projeção de informação do AN enviando-lhe aquelas informações que ele tanto queria e disse-lhe mentalmente: você pode vê-lo e estar com ele. Não se preocupe com sua família. Você poderá vê-los e dar apoio a eles se desejar estar conosco como ativador antes de ir-se para o alto mental. O ambiente ativador era mágico para ele. Não havia palavras para descrever tudo o que vivenciou naquele ambiente, o qual os ANNs criaram para os resgatados e aspirantes. Foi realmente um bálsamo. Muitos aspirantes simplesmente diziam que o sentimento era de plenitude. Diferente da C, que havia sempre aquele desejo de querer mais, não havia satisfação porque tinham que ter coisas, ter pessoas, ter ideias, noção, estudos, família, amigos, namorada, moradia, segurança, ter sucesso e conhecer para ter, conquistar para ter. No fundo era um vazio de saber que não se tinha nada, porque tudo era da C e tinha que se desgastar para conseguir migalhas. E ainda assim, nunca era suficiente, nunca era seguro, custava muito para manter, porque não havia nada realmente real, tudo ilusório e temporário. E tinha que saber mais, desejar por mais coisas boas, desejar ter paz, desejar ter justiça, desejar ter um carro, dinheiro, um trabalho melhor, ter chances e oportunidades de boas experiências e o desejo de ter momentos, horas, anos e uma vida com mais paz sempre acompanhava a todos. Pois nascer, momentos e sentimentos bons passavam rápidos. As coisas boas eram poucas e temporárias. Havia tantas faltas, dúvidas e precisavam buscar. Viviam para ter, conquistar e conseguir. E se não faziam, a C dava a eles sentimento de culpa, dificuldades por não agirem como todos, que estavam sempre buscando, tentando ter, conseguir ter, obter, e assim segue. Era quase como se obrigasse a todos a não ficar satisfeitos com o pouco, com o simples, o menos, e agravando a situação, aqueles que pensavam com a própria mente, sentiam dúvidas, tinham um questionamento silencioso, mas constante, que os seguiam da infância até o final da vida, caso não encontrassem resposta.
própria C deu a eles o direito de questionar quem eram eles e de onde vieram, contanto que buscassem respostas dentro dele mesmo. E oferecia os seus assuntos, os seus conhecimentos. Mas aqueles que pensavam por si, eles iam além. Não conseguiam se satisfazer com as respostas que recebiam das religiões, educadores, da sociedade, da medicina e depois da ciência. Kaique Timo e tantos outros tiveram essas dúvidas, mas não encontraram a mensageira enviada pelos ativadores. Não tiveram esse privilégio que vocês estão tendo de receber ajuda para perceber esse jogo e desconstruir suas ciladas e prisões mentais e físicas. O sistema só deixava pistas e dicas, mas ainda não era fácil para todos achá-las ou entendê-las. Tudo tão diferente do que ele estava conhecendo no ambiente de energia ativadora. Quando Timo foi resgatado, ele não sabia se sentiria tão vivo e completo sem o corpo. Não tinha lembrança de quem já tinha sido em espaços experimentais e nem mesmo além da mente, e além do depois do além da mente, e assim segue. Na feiura da vida nascer, os DNAs se mantinham buscando a beleza real que a eles naturalmente pertenciam sem esforços. Mas aprisionados em corpos, manipulados para definharem cruelmente, sem saber que existe a beleza pura e infinita nossa, que fora copiada, roubada e confiscada pelo poder gerador da C, se mantinham como hamsters na rodinha, buscando mais do que conseguissem dessa beleza tão desejada. Não era somente a beleza que eles buscavam dentro da C, era tudo. Paz, conhecimento, memória, lembranças, confiança, honestidade, sinceridade e tanto mais. Assim, sabendo que a nós a beleza é uma lembrança não esquecida completamente, por isso que nós estamos sempre buscando, tem nos dado suas migalhas. E mesmo as migalhas do que nos deram a pensar que é a beleza que sentimos falta, só podemos ter por esforços e pagamento, por coisas, por modificações do corpo, por imitações das imagens, dos padrões de beleza ou da beleza que os seres permanentes da C refletiam para eles, que estão sempre exibindo pelas revistas, TVs, shows, filmes, livros, etc. E eles exibiam para os normais e comuns imagens e padrões daquilo que a C ditava como sendo a beleza ou belo. E para isso, eles exigiam tanto daqueles que eram e são donos originais da beleza real, mas de alguma maneira não estão como belos e perfeitos dentro da C. DNAs inconscientemente vivem implorando ao ladrão enganador pelo que a eles por direito pertencia. Que humilhação! E ainda assim, toda a beleza dentro da C era temporária e tinha um alto preço. Mas dentro daquele ambiente havia aquela beleza do conhecimento se expandindo, voltando às memórias e sentimentos sendo purificados. Uma energia ia chegando e possuindo todas as memórias de dor, penetrava naquela percepção de corpo e se mantinha, curando a decepção, desapontamento, humilhação, todas as dores físicas ou mentais, todas as experiências que foram acreditadas e sentidas como reais. Timo percebeu que sempre viveu sem saber que podia saber tanto, conhecer tanto, ser tanto, sem precisar ser alguma coisa. E Timo não sabia que isso iria acontecer e aconteceria exatamente quando ele deixasse de saber sobre o que ele tinha tido tanta certeza de que tinha sido, quando tinha vivido a tal vida no mundo da sala existencial humana.
A experiência como aspirante junto aos ativadores era tão esplendidamente linda e confortante que para alguns DNAs bastava ficar para sempre com eles. A perfeição dos corpos que experimentavam, os poderes que não sabiam que tinham, ou estar livre de pensamentos, ideias e comportamentos humanos que não tinham nada a ver com o amor real, e aquela sensação de estar livres do todo controle, da manipulação, crueldades, injustiça e todo o mal da si. E mais ainda, porque quando eles adiantavam-se como aspirantes, eles iam recuperando todo o conhecimento e se tornavam o que todos nós somos fora daqui: onipotente, onipresente, onisciente, todos os poderes que a C roubou e colocou em seus personagens dos livros que manipulam a todos os aprisionados até os dias de hoje. Eles também apreciavam muito aquele poder de ajudar outros que ainda estavam a nascer, e todos os aspirantes se uniam no desejo de justiça para todos que foram usados nesse jogo injusto. Isso dava a eles aquela vontade de ficar para sempre como aspirantes. Mas não podiam. Eles precisavam também sair e voltar ao original. E ele decidiria o que seguiria adiante. Alguns originais decidiam estar no jogo e deixar que o jogo levasse o avatar para desfios e reprises para observar seus desafios. Mas quando assim agia, seus avatares já estavam avançados dentro do jogo. Vou parar aqui. Até a segunda parte. Não deixem de assistir o vídeo anterior. Em memória do meu filho Shifujui, vida abreviada em 15 de abril de 2021. Direitos da história de Yet Divahide. Agradecimento à mensagem amorosa e doce que me permite contá-la e me dá forças para continuar a passá-la. Os créditos das fotos estão na descrição do meu vídeo. Carinho a todos. Yet Divahide.